está do lado de cá, né, de Greenwich. E é um prazer recebê-los aqui. Para os que não conhecem ainda, eu sou Juliana Grazini, presidente da Fundação Vera-Kiss, que é uma fundação francesa que trabalha para a melhoria das informações, a melhoria do fluxo, do destino, né, e da qualidade das informações sobre alimentos e alimentação, veiculadas entre especialistas, veiculadas para o grande público e veiculadas para o setor privado, que não deixa de ser um setor leigo. Hoje, então, a gente tem a doutora Ellen Lopes, que vai animar o nosso Papo à Mesa. O Papo à Mesa é um projeto Vera-Kiss, que é justamente para mostrar o quão eclética, né, e tão diferenciada é a visão da Vera-Kiss. A Vera-Kiss aceita todas as visões são válidas, e a gente tem mostrado aqui no Papo à Mesa. Que tem gente que, né, que fala mais de nutrição clínica, outros de gastronomia, outros de economia, filosofia. A gente já falou de tudo, mas tudo voltado ao alimento e alimentação. Hoje, então, a doutora Ellen Lopes vai falar, desculpa, só voltando, então, Papo à Mesa, essa maneira de mostrar a nossa biblioteca, né, o quão a gente trabalha nesse grande espectro do campo à mesa, realmente, e é um momento onde os nossos colaboradores e os nossos embaixadores colocam à disposição o conhecimento deles. Hoje, então, a gente está com a doutora Ellen Lopes, uma grande parceira, né, a Food Design é parceira da Vera-Kiss, ela já foi aluna nossa, a gente tem um trabalho bem próximo, né? E, inclusive, se você quiser depois no final falar do seu novo curso, Ellen, fique à vontade. Hoje ela vai falar então de um livro que ela fez a tradução e, como sempre a gente pede no Papo à Mesa, por que esse livro é importante para ela, não só para a pessoa, né, enquanto profissional que ela é, mas para ela, o que mudou a visão dela. Ellen, muito obrigada. Eu deixo você, se você quiser terminar de se apresentar e agora é contigo, a gente te escuta. E depois Então, tá bom. perguntas no chat, tá bom, gente? Mas façam perguntas. Vamos lá. Bom, gente toda bonita, um bom dia, um ótimo fim de semana. Muito bom estar aqui com vocês na minha casa, tá? Virtualmente, mas vocês estão aqui, eu estou vendo muitas carinhas. Primeiramente, eu queria agradecer aqui o teu convite, Juliana. Juliana, Vera-Kiss. A Vera-Kiss é um projeto do qual eu sou super fã. Eu sou fã da Juliana também, mas não conta. Eu acho essa sua abordagem, a abordagem da Vera-Kiss, de uma visão assim realmente múltipla e mostrando toda a complexidade que tem do lado de uma simples palavra que é o alimento. Eu acho isso muito útil, especialmente para os dias de hoje, como a gente estava conversando aqui inicialmente, a gente acaba fracionando demais o conhecimento, se aprofundando num dos branches desse conhecimento e a gente vai perdendo a visão desse todo. Então, é importante que a gente tenha inputs sobre o que acompanha, por exemplo, o nosso simples assunto que é segurança de alimentos, tá? Eu vou aqui passar a compartilhar a tela. A ideia é eu falar um pouquinho com o slide, mas depois a gente vai deixar um tempo para a gente bater um papo, né, Juliana? Acho que isso é bem legal. Tá? Isso então, mesmo. eu vou agora compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Ok, vamos lá. Estão vendo minha tela? Ah, não, é só quando acho que eu ponho na tela inteira que aparece, né? Opa, cadê ela? Cadê minha tela? Ela desceu lá para baixo. Isso, quando você isso, agora tá, já tá, Ellen. Agora tá? Tá. Então, a Juliana me convidou para falar do livro que eu traduzi e, assim, o que ele mudou na minha vida, qual foi o impacto dele. Eu achei super legal falar sobre esse tema que eu adoro tanto, né? É uma das minhas múltiplas paixões. Antigamente, eu era muito segurança de alimentos e, com o tempo, eu fui entendendo
essa visão múltipla que o próprio alimento tem, segurança tem, e fui me aprofundando em outros segmentos, inclusive o comportamental, tá? Então, eu vou contar um pouco primeiro. Aqui é só uns highlights do currículo, não vou falar tudo esse trem aqui, não. Tá? Aqui onde está 41 anos, vocês mudam, viu? 14 anos de experiência. Então, a minha vida toda tem sido dedicado a alimentos. Eu fiz mestrado e doutoramento em ciência de alimentos, fiz especialização de marketing com a Vera Kiss, que foi sensacional, recomendo. Fiz um pós-graduação, e está incompleto, de desenvolvimento sustentável, justamente para entender um pouco esse bastidor onde a gente está inserido em presente e futuro ecológico. E, enfim, trabalhei em uma centena de empresas e eu sempre, já na fase da indústria, eu tive alguns aprendizados interessantes sobre a questão de que nem tudo era técnico, né? A história, minha relação com cultura, ela começou na época de Nestlé. Algumas pessoas que já ouviram palestras, tem muita coisa que eu vou repetir. Então, Camila Miré, por exemplo, Camila, você está aí em Lisboa, hoje você está fora de Lisboa. Mas, enfim, então, algumas pessoas, talvez a Camila já tenha ouvido algum desses approaches. Quando eu trabalhei na Nestlé, eu era muito técnica. Pão, queijo, é preto, é branco. Eu sempre fui meio generala. Digamos que no início da carreira me ajudou. Gente, eu fui a primeira mulher a trabalhar ligada à área de fabricação da Nestlé. Então, mulher desse tamanhinho, cara de criança, né? Eu acho que até me ajudou a me impor, porque eu era muito incisiva, muito... Não diria... Eu não era, nunca fui mal educada, pelo menos com exceções, claro. Mas eu era muito assertiva. E um dia teve alguma reunião que eu... Na reunião, para alguém, aí meu chefe depois me chamou. Senta aqui, menininha. Tudo que você falou tecnicamente está correto. Só que você esqueceu que atrás daquele técnico tem gente. E aquilo me caiu profundamente. E a partir de lá, eu tenho vivido um processo de transformação. Todos nós vivemos, claro. Mas eu passei a prestar atenção para um lado que eu realmente não prestava atenção antes, tá? E aí vem um pouco essa linha do tempo que eu construí aqui para mostrar o meu envolvimento, inclusive, com o livro. Eu vou só de vez em quando olhar aqui para o meu celular, porque eu falo mais que a boca. Até que horas eu posso falar? Não estou ouvindo. Até 9h50, máximo, que é para a gente ter depois meia hora, 40 minutos de discussão. De vez em quando eu vou olhar, gente, porque senão eu me entusiasmo e falo demais, tá? Então, de vez em quando eu estou olhando aqui. Bom, então essa é a fase empresa, tá? Eu trabalhei 10 anos Nestlé, 4 que bom, 1 ano Unimetro. E aí eu fui para o meu grande sonho, porque o meu sonho era ajudar pequenas empresas. Pequenas não significa necessariamente pequena de tamanho, mas pequena de mente, tá? E saí para montar a consultoria, que eu saiba, fui uma das, se não a pioneira, das pioneiras nessa área, e comecei a fazer as consultorias. No início, mais contato com pequenas, depois o que aconteceu é que a gente hoje em dia tem mais contato com grandes, então aí o sonho está migrando mais para uma ajuda no formato de ONG, no Instituto de Responsabilidade Social Food Design. Dia 16, Dia da Alimentação, vamos lançar o site do IRSFD. Bom, e na fase consultoria, eu fui percebendo que às vezes a gente dava orientações, aí de repente nada tinha acontecido. E aí eu tenho uma história que eu conto no prefácio desse livro, né? Que foi de uma pequena empresa, ela hoje é bem maior, mas ela era bem pequena na época, tinha 40 funcionários, eu nunca esqueci o número. E eu cheguei lá e eu tenho liberdade para falar, eu pedi permissão da Egli, que é uma das donas, eu contei a história no prefácio e porque nem de todos eu tenho liberdade de ficar falando, mas lá eu tenho. E eu cheguei lá, aí a gente conversou sobre o projeto, aprovou, lá,
E aí eu orientei o que deveria fazer em relação aos sanitários, porque os sanitários não tinham condições adequadas. Aí, quando eu chego lá na próxima reunião, estava do mesmo jeito. Aí eu falei, Eglin, se a gente não tem sequer o básico, como que a gente vai ficar dando treinamento se o pessoal não tem condições? Ah, mas o papel higiênico eles levam, né? Já tinha visto esse filme em outros lugares. E aí ela falou, não, pode ficar tranquila, eu vou fazer um trabalho de reforma, deixar em super condições esse toalete, banho sanitário. E assim ela fez. Aí eu dei o treinamento. Aí deu o treinamento, depois numa outra reunião, quando eu vou lá, e a gente, durante o treinamento, muitas pessoas vinham do campo, elas nem sabiam usar muito bem o sanitário. Então a gente via marcas de pé, e aí tem um problema da segurança do trabalhador. Então eu os alertei disso, e mas a gente tem medo. Aí eu expliquei que o que eles tinham medo, que eram doenças venéreas, não se pegava dessa forma. Tá? Bom, passa um tempo, fui lá, aí eu via marcas. Aí eu chamei todo mundo de novo. Falei, gente, a gente não explicou que não podia subir, porque se tem uma trinca, de repente, vocês pode ser até uma coisa fatal. Ah, mas a gente tem medo. Ah, tem medo? Mas a gente não explicou? Sim, mas a gente tem medo. Aí pensei, ok, vamos fazer o seguinte, e se botar umas bombinhas de spray de álcool, vocês aprenderam que o álcool é desinfetante. Aí, se você mesmo passar e você mesmo olhar, aí você senta. Sim. Fizemos assim. Eu combinei com a Egli e fizemos assim. Funcionou. Tá? Passa um tempo, chega lá, cadê as bombinhas? Eles levam embora. Aí amarrou as bombinhas com corrente. Tá? Eu não vou contar os outros detalhes, mas o fato é que eu senti de que aquele caminho só não funcionava. Parte do pessoal era analfabeto, parte não tinha segundo grau. Sentei com a Egli, eu falei, Egli, né, o objetivo do moinho na época era fornecer para a Nestlé. E na época eu era uma ex-Nestlé, eu conhecia o sistema, enfim. Então eu falei, Egli, eles vão ter que formalizar, começar a registrar. Tem gente que nem é alfabetizado. Como que a gente vai chegar nisso sem um processo educacional? Tá? Ela topou, ela construiu uma sala de treinamento, ela conseguiu voluntários, Santa Terezinha de Itaipu. Ela conseguiu voluntários para fazer alfabetização e voluntários para fazer telecurso segundo grau. Corta a fita. Depois de uns 2 a 3 anos, um dia me vejo eu discutindo já uma revisão de HACCP na época das transparências e os próprios funcionários apresentaram a revisão que eles tinham feito. Eu nunca esqueço desse dia, porque foi um dia assim, muito feliz e marcante na minha vida, e mostrando que realmente essa atenção toda para o processo comportamental, envolvimento, comprometimento de uma alta direção e uma série de outros elementos, né? Porque a gente, por exemplo, fez churrasco para comemoração da finalização de um ciclo, aí pensamos em fazer um reconhecimento, como que vamos fazer um reconhecimento? Enfim, teve um monte de coisa que eu vi que funcionava. Né? E aí eu comecei a dar atenção para esse lado, então, psicológico. E aí a gente teve um psicólogo que começou a nos apoiar. Foi bastante bem o trabalho dele, mas, infelizmente, em um determinado momento, ele foi antiético com a gente teve que pedir para ele se desligá-lo rapidamente, e eu fiquei a pé no meio de um projeto que na época estava rolando com a Copersucar e que eu tinha colocado esse lado comportamental, eu chamava de GMP comportamental. E aí eu acabei convidando uma profissional que, by the way, é minha irmã, falo que é by the way porque ela não foi chamada por ser irmã, ela foi chamada por conveniência, por estar perto, e porque ela era psicóloga já com uma pegada muito forte em psicologia social. Ela tinha trabalhado na Embraer, lá ela foi ligada ao grupo, apoiou todo um projeto de qualidade, e eu falei, legal, então pelo menos o mundo qualidade ela conhece. Aí o que temos que fazer é ajudá-la a entender algumas particularidades do mundo segurança de alimentos. Ela fez o trabalho e na avaliação ela foi muito melhor do que o outro profissional. Tá? Aí eu aprendi que não interessa os laços, interessa a competência. Ela trabalha com a gente até hoje.
e nós tivemos uma evolução muito grande pelo conhecimento que ela nos aportou na área de psicologia social. E aí corta a fita 2009. 2009, eu comecei a participar das conferências da GFSA em 2008. Eu fui até a última em Seattle. A próxima, eles estavam querendo fazer, acho que é Singapura. Eu não vi no final se eles tomaram a decisão de fazer só online, porque estava online, meio presencial. Presencial eu não vou, tá? Mas aí, em 2009, na segunda conferência que eu fui, aí eu vi uma palestra do Frank Jonas, e na medida em que ele foi apresentando, né, e o tema da palestra dele era Food Safety Equal Behavior. Primeiro que o tema já me encantou. E na medida que ele foi falando, eu fui vibrando, porque eu falei, ele pensa que nem que eu penso. Então, o livro foi muito importante, primeiro, porque eu gostaria de escrever. Até hoje eu gostaria de escrever, mas infelizmente eu não consegui as 2 horas adicionais nos meus dias de 24 horas, né? Porque eu precisaria de mais 2 horas para fazer algumas outras coisas. Então, eu vi lá muito do que eu tinha aprendido na prática e com o trabalho que a Rose nos aportou. E eu fiquei, então, muito entusiasmada, fui falar com ele e pedi a permissão. Eu pedi a permissão depois, porque a ideia veio depois de traduzir o livro, ele foi super gentil, está esgotado, ele me autorizou a fazer a segunda edição, só que a gente precisa falar de ajustes da segunda edição, não consegui, porque ele agora é um FDA deputado, né? Sei lá como que a gente faz a equivalência do FDA, então ele tem um nível de ocupação brutal, até porque agora ele está com todo um projeto lá muito legal. Bom, enfim, e o livro, eu não diria que ele mudou a minha forma de pensar em cultura de segurança de alimentos, foi um alinhamento. O livro veio trazer para mim a segurança de que o caminho que a gente estava tomando era o caminho que tinha que ser traçado pelas empresas, especialmente aquelas que não estão ainda maduras na área de comportamental, né, para que eles possam avançar. E daí em diante a gente evoluiu para várias outras coisas. Eu, inclusive, fiz parte do Technical Working Group durante 2 anos, um trabalho voluntário muito legal, gerou-se um paper, e de lá para cá a gente vem evoluindo com a cultura de segurança de alimentos, segurança do trabalho, segurança do meio ambiente. Então, uma cultura mais SGI, mas cada branch desse tem a sua particularidade, tá? Isso aqui eu tinha posto só para quem não conhece o grupo Food Design. Então, em paralelo, agora eu botei uma linha aqui, porque agora a ONG já está totalmente independente, tá? Gente, eu estou em casa, então vai ter gente passando aqui, tá? Bom, nesse caminho todo, teve um outro momento que me firmou muito forte, que me calou muito forte essa coisa do comportamental, que foi um professor que infelizmente não está mais entre nós. Eu fiz várias disciplinas de um pós, eu fiz só as disciplinas isoladas de um pós de qualidade e produtividade na Fundação Vanzolini, que é ligada, nasceu dentro da Poli, ela não é ligada, nasceu dentro da Poli. E o professor Rotondário, em uma aula que era de qualidade, ele falou: qualidade é um bicho de 2 pernas. Tem uma perna técnica, uma perna comportamental. Qual é a perna de apoio? A maior parte técnica, engenheiro, de produção, técnica. Não, é a comportamental. Aí eu fiz essa figurinha, eu nunca mudei, porque só que eu fiz para qualidade na época, né? Eu nunca mudei porque ela ilustra muito fortemente essa coisa de que o apoio, ao contrário do que nós técnicos pensamos, o apoio ele é comportamental, tá? E o que acontece agora, eu vou fazer um novo parênteses aqui. Peço a todos que estão aqui que me ajudem nessa jornada de transformar a cabeça nossa técnica. Porque por mais que eu fale, no início da conversa, o técnico filtra, o filtro dele é técnico. Então, às vezes eu falo, e é natural isso com o tempo. No começo eu ficava meio até irritada, mas com o tempo eu vejo, é natural você desconstruir todo uma formação para botar um outro pilar. Não é tão simples assim. O filtro é técnico, então entra um monte de coisa que sai técnico. Às vezes eu termino
sensibilizações, aí vem alguém e fala assim, legal, então eu vou chamar uns palhaços aqui, e aí a gente vai fazer uma palestra palhaçada e vamos mudar o comportamento. Eu falo, olha, pode até ajudar na sensibilização, porque o primeiro passo é a gente não ter só na mente, né? Porque a gente antigamente falava conscientização, hoje em dia a gente fala sensibilização. Conscientização é razão, é mente, sensibilização é coração, é alma, é eu estar realmente acreditando, é crença. A crença não é técnica, tá? Eu gostaria aqui agora de tomar a definição, porque o livro ele é muito legal, só que as coisas vão evoluindo, os conhecimentos vão evoluindo. Então, ele dá várias definições no livro, né? Ele começa de uma definição do Schein. O Schein é um cara muito forte na área de cultura organizacional, né? Mas eu não vou nem parar para falar de Schein, já vou para o que a gente consensou. São 37 especialistas do mundo que se reuniram lá no GFSI, e tiramos esta definição que é a que eu uso hoje. Mas, embora em termos de dimensões, eu ousaria dizer que nós da Food Design, a gente está até mais avante do que o próprio paper, tá? Porque muitos dos técnicos que estavam lá, dos técnicos, dos profissionais, também tinham muita mentalidade técnica, tá? Bom, enfim, vamos pegar a definição. Valores compartilhados, crenças e padrões que afetam a mentalidade e o comportamento de segurança de alimentos em toda a organização. Primeira linha é valores, que têm que ser compartilhados. Quem estabelece o valor maior dentro de uma empresa é a alta direção, tá? Mas aqui na minha alta direção ela não está ainda muito convencida disso, ou às vezes até tem uma política linda na parede, mas a gente sente que não está no coração, eles não dão o apoio que a gente precisa. Por que não dão o apoio que a gente precisa? Porque, de repente, eles ainda não foram sensibilizados. Então, cabe às pessoas que estão sensibilizadas e que têm conhecimento nesta área fazer, então, uma sensibilização. Sensibilização tem que pegar mais pelo lado do coração. Lá, às vezes, a alta direção, eu tenho que pegar o quê? Quanto você vai ganhar com isso? Ou quanto você vai deixar de perder com isso? Qual é o risco de não ter isto realmente perpetuado na organização? Porque a gente está maduro quando os comportamentos necessários estão perpetuados dentro da organização, tá? E para isso é uma longa jornada, existe toda uma curva de amadurecimento, tá? Então a gente tem que trabalhar com a questão de crenças e padronizar os comportamentos. Comportamento é a atitude final, é o que vai sair no final, tá? E passa pela mente, tá? Mas vamos falar um pouco, então, de algumas figuras aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, que mostram crenças, que estão lá na base de um comportamento. São Luís do Maranhão. Isso são fotos ainda realidade, tá? Aí meu tio, minha mãe veio do São Luís do Maranhão, meu pai também, e minha mãe ficou muitos anos sem voltar lá. E depois ela voltou quando eu era criança e ela falou, minha filha, eu não acredito, eles vendem carne lá assim, sem refrigeração. E o meu irmão, meu tio, ele não come carne de geladeira, ele diz que carne de geleira é ruim. Então, vejam, uma crença que faz com que a segurança de alimentos seja impactada, tá? Vamos pegar aqui mais um, tá? Isto também é realidade nesse momento em alguns lugares, tá? Especialmente, é mais comum no Nordeste, não é crítica, eu só estou mostrando um comportamento, tá? Existe o comportamento de pegar um frango que está congelado, descongelar, deixar ele a temperatura ambiente, meio quentinho, né? Que lá, dependendo do lugar, porque a crença lá tá fresquinho, porque tá até quentinho, então acabou de matar o bichinho, tá? Crença.
aqui uma fábrica no Japão, que se é do Japão é o de menos, mas é só para mostrar, porque às vezes as culturas ficam muito, algumas crenças ficam muito diferenciadas de um país para outro. Japão foi uma fábrica que eu visitei, são fotos que eu fiz, que eu costumo mostrar, né? Mesmo visitando uma fábrica onde era uma fábrica conceito visitável, o corredor todo envidraçado, zero contato com a produção, todo mundo teve que tirar sapato, trocar chinelinho, eles falaram assim, não se preocupem, a gente depois lava todos os chinelos, tá? Agora, também não, o país é o de menos, eu quero só mostrar que tem uma crença por trás. Eu vou voltar aqui. Conversando com as pessoas lá, embora eu tenha estado como turista, a gente sentia um respeito muito forte pelo próximo, uma vontade enorme de ajudar o próximo, tá? Um cuidado com higiene que já virou, que é meio perpétuo, já se perpetuou nessa cultura. Essa cultura aqui está em evolução, tá? A China, que tem participado da GFSI, tem um programa que a GFSI ajuda a China. A China fez um programa que é o China Restart, tá? Então, eles estão em evolução, têm consciência de que tem que evoluir. Agora, o que está na base que eu acho que é o grande desafio deles, embora eles tenham, por cultura, uma outra facilidade que é o governo mandou, tem que fazer, tá? Se tiver punição, vai fazer. Vejam o tipo de sanitário mais comum é esse do chão. E era muito comum, isso aqui é foto que eu tirei de uma loja que parecia até uma Galerie Lafayette, tá? Eu fiquei esperando o sanitário, aí ele estava tudo assim, tudo meio carimbado, né? Então, aí eu fui para lá, era das pessoas com alguma deficiência, então tinha sempre um sanitário assim mais semelhante ao nosso. E aí eu fui para a filinha desse aqui, né? Aí fiquei esperando, quando abre, tudo carimbado, olha a cesta de boca aberta, né? E a gente percebe uma diferença muito grande em relação ao próximo. Eles são bastante, isso é sensação, percepção, gente, bastante individualistas. Você pede ajuda, em geral, tudo bem, eles não entendem a língua, mas no Japão também não entendia. Aí você pede ajuda, né? Então, essa coisa do valor, do respeito ao próximo, ainda vai ter que evoluir, é um desafio que eles têm. Aqui mostrando exemplos de alguns hábitos não sanitários que refletem alguns comportamentos, alguns bem nojentos. E por último, eu queria só parar aqui, deixa eu ver a nossa hora aqui, antes de avançar. Por último, nessa série aqui, vou dar uma paradinha aqui para falar. A GFSI, ela coloca as dimensões como sendo 5 dimensões. Na Food Design, a gente gosta de tratar como 7 dimensões, porque a gente entende que quanto mais a gente abre essas dimensões que impactam na cultura de segurança de alimentos, e muitas estão retratadas no livro do Frank Annas, tá? Então, não tem grandes diferenças, o que tem é o agrupamento que a gente fez. Tá? Então, nós colocamos como primeiro pilar o sistema de gestão e condições de trabalho. Aqui vai toda a estrutura física e a estrutura organizacional e hierárquica da empresa e responsabilidades e autoridades delegadas. Tá? Por que a gente faz assim? Porque a estrutura tem um impacto muito grande, né? O Frank, ele meio que tangencia isso, mas a gente sente muito aqui no Brasil, porque talvez, como ele está nos Estados Unidos, que as estruturas em geral são melhores, mas em geral, porque eu já vi, a pior fábrica de sorvete que eu já vi foi nos Estados Unidos. Não vou contar aqui porque não é o caso, tá? Fábrica em relação à segurança de alimentos. Então, a estrutura impacta. Por que impacta? É muito simples, é só você ver, por exemplo, aqui, metrô São Paulo. De repente, você está dentro de um metrô onde os comportamentos em relação à limpeza são adequados. E foi toda uma conquista. No início, tinha sempre gente olhando e repreendendo. Tá? E entra no metrô, tudo limpinho, lindo. Às vezes, você sai do metrô, você entra numa área que você fala assim, onde estou? Esse metrô deve ser de um outro país. Porque é tudo muito, às vezes,
sujo na rua, né? Então, a própria estrutura, eu digo que ela fala com a gente. Tá? Se eu entro numa estrutura toda clean, toda limpa, eu fico até inibido de jogar o papel de uma bala ali, uma casca de uma laranja. Né? Agora, se eu entro num ambiente todo sujo, né? Por que eu não vou jogar aqui? É um a mais, né? Qual a diferença vai fazer? Então, a estrutura tem impacto no nosso comportamento. Então, na nossa visão food design, a gente avançou em relação ao livre e a gente bota a questão da estrutura. A estrutura hierárquica também, tá? Se eu ponho uma pessoa de segurança de alimentos subordinada ao gerente da fábrica, que vai ter que responder também por produtividade e na cultura em geral, porque as nossas fábricas todas, as nossas empresas, elas estão imersas num ambiente cultural macro. O ambiente cultural macro privilegia o quê? Grana, produtividade. Vai num painel de gestão à vista, tá? O que o painel da gestão à vista vai falar com a gente, em geral? Aqui o que é importante é produtividade. Então, você bota uma pessoa de segurança totalmente subordinada ao próprio gerente da fábrica, e, em geral, essa estrutura hierarquicamente vai ter um impacto, tá? Então, por isso que a gente começa aqui. Liderança e adaptabilidade, tá? Então, lideranças, né? O Shine, por exemplo, esse tal da cultura organizacional e o livro do Frank, o paper da GFSI, N referências que você pega, fala de que quem cria a cultura são as lideranças. Então, as lideranças têm um papel fundamental. Embora, não é por isso que a base não possa proativamente agir. E o desafio na evolução cultural da segurança de alimentos ou da qualidade é justamente avaliação crítica e proatividade. Então, não é porque eu sou um operador, só que daí eu tenho que empoderá-los, eles têm que poder colaborar, tá? Porque se eu não dou esse poder, não adianta. Né? Então, às vezes, eu posso criar movimentos bottom-up, de baixo para cima, que eu brinco falando que eu aprendi com o aluno, que é o movimento de bidê. Então, se a chuva, qualidade e segurança não está caindo de lado de cima para baixo, eu posso ajudar a fazer um movimento de baixo para cima, tá? Mas, porque eu posso trabalhar com lideranças naturais. Eu tenho as lideranças impostas e as lideranças naturais. Enfim, então o papel da liderança é muito importante, é a liderança que cria. É a liderança que às vezes até tem que desconstruir alguma coisa para construir outra. Tá? E tem lideranças, inclusive, que são realmente até destrutivas, digamos, de passagem. Todo esse processo, essa figura eu fiz na época que a gente fez um grande trabalho com a Coca-Cola, com um outro parceiro, né? A gente trabalhou em parceria, porque eu acredito muito nas parcerias e na junção de óticas distintas. Fizemos um trabalho, modéstia à parte, para parceria muito bom, né? Na época eu fiz essa figura. Pena que a parceria, em determinado tempo, repentinamente, o parceiro, olha, acabou a parceria, legal, um mês depois tirou uma pessoa que trabalhava na área comercial. Nossa, mas essas coisas, infelizmente, acontecem, né? Então, eu não estou contando o milagre sem contar o santo, mas eu falo, eu não vou contar quem é, mas porque isso é um valor, tá? Então, faz parte até de ilustrar, né? A ética é um valor, né? Então, eu fiz essa figura e botei, vejam que tem um megafone enorme, gente emitindo aqui e um monte de gente escutando lá, tá? O processo de comunicação, ele tem que permear essa organização de fio a pavio, de alto para baixo, de baixo para o alto, nas laterais, com todos os stakeholders, tá? Só que tem que ser uma escuta ativa, uma avaliação crítica o tempo todo, para que você possa ter todo um feedback e uma visão 360. Então, por isso, o nosso sistema chama FD 360, tá?
Comprometimento. O comprometimento, às vezes eu já tenho pessoas que meio que naturalmente, por elas terem todo um conjunto de crenças e valores que batem com as crenças e valores que eu tenho na minha organização, elas já naturalmente se comprometem, né? Mas tem outras que eu preciso ajudar nesse comprometimento. Então, eu tenho que ajudar desde uma sensibilização até todo um processo educacional. Eu vou dar uma paradinha, depois falar um pouco do processo educacional. Eu tenho que estimular, então, esse comprometimento. E aí vem todo um desafio de a gente ajudar como? Né? Ajudar através de um processo de reconhecimento. Né? A nossa cultura, em geral, ela faz o reconhecimento negativo, é muito mais punitiva. Tá? Só que, em geral, ninguém acorda de manhã para ir para uma fábrica, mesmo que seja meio doido da cabeça ou doente do pé, né? Ruim da cabeça, doente do pé. Um operador não acorda para ir trabalhar pensando assim: oba, hoje eu vou fazer tudo errado para levar um monte de chicotada, né? Ou vou levar um puxão de orelha do meu chefe. Não é assim que as pessoas agem em geral, tá? 10 minutinhos, máximo. Tá bom. Mas às vezes assim que elas são tratadas, tá? Então, o processo de reconhecimento é um dos outros impactantes nisso que tem que ser trabalhado, tá? As mensagens indiretas que a organização dá têm que ser trabalhadas para gerarem esse comprometimento. Tá? Era uma vez uma fábrica de embalagens que comprou uma máquina de, sei lá, eram centenas de milhões de reais. Aí a gente vai ver os sanitários. Aí tinha um sanitário luxuosíssimo para a diretoria. Aí tinha um sanitário normal para a gerência. E para os operadores, e um do lado do outro, era tudo de buraco, essas privadas turcas. Tá? Então, tem vários impactantes que vão gerar comprometimento e comportamento e que a gente tem que estar atento. Tem um outro que normalmente os livros não falam, isso é uma sensibilidade nossa, que é a questão da equidade. E vejam aqui, a falta de equidade já começava nos sanitários. Isso leva a um sentimento de raiva dos operadores. Então, às vezes, o que eles vão fazer, essa cara chata aí que fica me pedindo esse monte de fricote aí, que sei lá, por crença, às vezes a crença dele, você fala assim, olha, mas a sua família come esse produto, né? Aí ele pensa assim, às vezes isso é inconsciente, não é necessariamente consciente. Trabalho aqui há 20 anos, e nunca aconteceu nada para minha família, essa cara aí exagera. Aí o supervisor está olhando, a supervisora está olhando, ele faz, virou as costas, não faz. Tá? Riscos de segurança de alimentos. O que acontece? A gente treina muito bem a equipe multidisciplinar para trabalhar com riscos. Mas muitas vezes o operador não tem a mesma visão, não precisa ter igual, claro, com a mesma profundidade, mas ele tem que saber avaliar riscos. E a gente simplesmente faz ele decorar a regra, cumprir ou não cumprir. E aí vem então a questão do processo educacional. Tá? A gente trabalha com um conjunto de treinamentos. Treinamentos é aprender a fazer. A gente tem que trabalhar com todo um conjunto que é entender as consequências do fazer certo, do fazer errado, por que assim é certo, por que assim é errado, para que haja uma possibilidade de um julgamento e uma avaliação crítica das suas próprias atitudes. Tá? Então, a gente tem que trabalhar esse pilar risco, ele tem uma componente técnica, mas a gente tem que ir além do técnico e sensibilizá-los, às vezes, da consequência e trabalhar com todo um processo educacional que é muito mais amplo do que o processo de treinamento. Tá? Aí, competência e estímulo. O estímulo tem a ver com reconhecimento, então eu acabei antecipando, desculpe. Essa matriz de dimensões, como ela não é 2 mais 2, 4, uma se entrelaça com a outra e às vezes as formas de classificação variam muito de autor para autor, tá? Mas competência, não podemos esquecer que a perna técnica
tem que andar junto com a comportamental. E o que a gente vai ver nos processos educacionais das empresas? Primeiro que é treinamento, treinamento, treinamento. E, em geral, a gente pega técnicos que têm uma formação técnica e pouca educação do ponto de vista psicossocial, comportamental, cultura organizacional, a gente provê para esses técnicos, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? E o último pilar é envolvimento proativo na revisão, que depende, então, de eu desenvolver um processo de educação, de indução ao raciocínio crítico, a liberdade de criticar positivamente, o empoderamento de poder dar sugestões e fazer avaliações críticas, tá? E todo esse sistema que vem por trás, então, de reconhecimento, de estímulo, de orgulho, noção de pertencimento. E aí eu vejo muita empresa falar assim, não, porque você tem que ter noção de pertencimento, né? Você é parte dessa organização. E a pessoa não se sente parte, não se faz, às vezes, nenhum esforço. Eu dei uma palestra recentemente que me foi feita uma pergunta, como que a gente induz essa noção de pertencimento, de orgulho, porque a gente aqui tem uma empresa onde o turnover é extremamente alto. Ora, se eu sou empregado dessa empresa, eu ganho 6, o outro me paga meia dúzia, tá? Eu olhei feio para o chefe olhou feio para mim, eu vou embora. Tá? Eu tenho que... mas eu não posso ficar aumentando o salário, né? A gente falou da questão da equidade, não posso ficar aumentando o salário. Não, claro, você, dependendo da situação, você vai se tornar pouco competitivo, mas você não pode fazer um esforço de ganhar produtividade em vez de embolsar a diferença do lucro, dar um pouco a mais para a sua equipe. Você não pode criar benefícios, se você tá no tempo? Tá? 4 minutos. Tá. Você não pode criar alguns benefícios sociais, né? Em algumas situações a gente já viu, quando a gente faz diagnóstico mais profundo, quando a empresa permite, porque a grande maioria está trabalhando com os questionários pré-formatados e capturando apenas a percepção, lembrando que percepção é uma coisa, realidade é outra, a distância mensurada por um sistema com o qual a gente trabalha, chega na média de 20% a 30%, mas isso é um outro detalhe. Então, voltando aqui a essa questão do como eu vou estimular, então vamos supor, eu ia contar o caso real durante um diagnóstico, perguntando para uma senhorinha da limpeza. Minha senhora, como que vê aqui o trabalho na empresa, né? O seu trabalho é muito importante, né? A gente conversou sobre a importância do trabalho, e eu percebi até que ela ficou mais, assim, você vê que a pessoa talvez não tenha, nunca ninguém tenha mostrado a importância, ela era uma terceira, tá? A importância do trabalho, tá? Dela para aquela empresa. E eu falei, e a senhora gosta de trabalhar aqui nessa empresa? Ela falou, eu gosto sim, eu estou aqui há uns 2 anos, e antes eu trabalhava com uma outra empresa, e nesta empresa aqui, embora eu não seja funcionário dela, ela me deixa usar o clube deles. E aqui essa cidade não tem quase nada para as crianças fazerem fim de semana. Então, minhas crianças vão para o clube fim de semana. E aí alguém pode dizer, bom, mas a minha empresa não tem dinheiro para fazer um clube? Tá bom, não tem um Sesc? Não tem um Rotary com que você possa fazer alguma ação? Enfim, então é só para dizer que a gente tem que estimular o sentido de pertencimento, orgulho, empoderamento e alguns outros pontos bastante importantes que são todos colaterais à questão comportamental, para que a gente possa fazer com que aquele indivíduo, aquela pessoa, se sinta orgulhoso, valorize o trabalho ali e ela não vai mais achar que 6 é igual a meia dúzia. Tá? Ela pode até ganhar a mesma coisa numa outra empresa, mas ela vai querer ficar nessa, porque ela é tratada com respeito, ela sabe da importância que tem o trabalho dela, mesmo que ela seja uma pessoa tão simples que trabalhe na área de limpeza. Tá? Eu só queria passar aqui para a curva de... 1 minuto, Ellen. Mas essa que é a última. Tá. Ok? Eu não quis ficar mexendo com todas aqui,
tá? Porque dependendo do tempo eu ia parar aqui mesmo, tá? Tá. Então, esta é a última. E a gente tem que entender que, mesmo dentro de uma empresa, as pessoas não estão no mesmo grau de maturidade em relação à segurança de alimentos. Tá? Se eu pego uma mesma empresa com várias unidades, há normalmente diferença de grau de maturidade. E o nosso grande desafio é partir de uma cultura que até tem gente que fala, mas aqui não tem cultura quando os comportamentos não estão saindo corretamente. Tá? Mas é a cultura que aquela empresa tem, a crença dela é que aquilo não é importante. Então, a gente chama de um comportamento desde não cumpridor calculista até evoluir para a liderança. E aqui isso é experiência nossa. A grande maioria das empresas que implementaram sistemas de gestão, normas de gestão de segurança de alimentos e que estão certificadas, elas acham que elas têm uma cultura elevadíssima. Tecnicamente, muitas vezes está zero não conformidade. Entretanto, eu vou ver o grau de envolvimento nas análises críticas, a proatividade, sentido de pertencimento, sentido de orgulho, tudo baixo. Tá? Então, eu estou na compliance técnica. O nosso desafio é caminhar para um ponto de liderança onde a gente realmente possa se orgulhar das práticas de higiene e de segurança de alimentos do nosso negócio. Né? Então, para isso, eu tenho que dar cada vez mais importância ao lado comportamental para que isso aconteça. Tá? E só vou encerrar com uma constatação. Eu só vi até hoje 2 vezes pessoas falarem com orgulho, com muito orgulho, assim, de encher o peito sobre as práticas de higiene e segurança de alimentos. A primeira foi quando, algum tempo atrás, a gente implementou o ISO 9000 com segurança de alimentos. A gente não implementou nada. Correção. O consultor não implementa nada. A gente orienta. Então, a gente orientou uma grande empresa de food service em um sistema de 9000 com segurança de alimentos. E quando eu fui fazer a auditoria de verificação, um senhorzinho que trabalhava na cozinha, né, eu fui verificar como ele fazia o controle de temperatura, e ele pegou assim o termômetro, aí ele limpou na minha frente, ele falou, é muito importante sempre desinfetar o termômetro, aí depois eu enfio o termômetro na carne e tem que esperar até não ficar mudando muito aqui a temperatura, né? Mas ele falou com orgulho aquilo, gente, que é muito raro, tá? Essa empresa estava muito já evoluída, porque em geral o pessoal fica, auditoria? Não, eles queriam mostrar o que eles faziam, tá? Então, esse é o ponto em que a gente começa a perceber que ali já tem uma evolução comportamental grande. E a outra vez que eu vi foi no Japão, um senhorzinho conversando comigo no trem, um senhorzinho japonês, que me viu com essa cara bem japonesa, né? Minha cara metade com a cara japonesa dele, né? E aí ele queria saber o que a gente estava fazendo no Japão. Aí eu falei que eu fui para uma conferência da GFSI, que eu trabalhava com segurança de alimentos. Ele encheu o peito, ele falou, aqui no Japão a gente sabe que segurança de alimentos é muito importante, porque a senhora viu, a gente come muito peixe fresco, muita comida fresca que tem risco de contaminação. Então, a gente é muito consciente disso e eu lhe desafio, inclusive, vai num supermercado, uma loja de conveniência, veja lá como que eles tratam o produto, veja se tem um fora de validade. Eu juro que eu procurei, eu não achei, tá? Eu não fiquei muito tempo, mas foi uns 20 dias, tá? Maravilha. Por aqui, encerro. Desculpa te cortar, eu sempre chata, mas é porque senão a gente não tem pergunta. Obrigada, foi assim, né, mais do que um livro, uma aula, muito interessante. Eu vou fazer 3 comentários e já temos uma pergunta, que eu até peço desculpas da minha ignorância se essas perguntas já foram respondidas, mas não sou tão próxima dessa área. Eu vejo isso como revolucionário na área de gestão, né, de risco, revolucionário ver a pessoa. Queria comentar assim que eu vejo aqui na Europa, e quem já fez as visitas técnicas, inclusive você, a gente vê que os funcionários se sentem parte daquele todo,
Então a gente vê essa diferença, ele sente parte daquele todo, então ele sabe o porquê que ele está fazendo ali, eu acho que isso muda tudo e vai muito no que você falou. E 3 comentários para passar para a pergunta, né? Uma coisa assim, eu lembro uma palestra que você fez e que eu estava assistindo, que você falou vai no restaurante para ver se a cozinha é limpa, vai no banheiro também, né? E muito bonitinho, meu marido outro dia falou assim, eu fui num restaurante, mas aí fui no banheiro, estava suja, não foi mais. Aí eu, não, mas agora na Covid não é para ir no banheiro. Mas muito bonitinho, assim, que até ele agora, quando entra no restaurante, vai no banheiro para ver se, né, pode confiar na segurança. A outra coisa que eu ia falar também, que eu me identifico com você e o autor desse livro, né, como você pediu para traduzir esse livro, foi a mesma coisa que eu fiz com o Sociologia da Obesidade, do Jean-Pierre Poulin. Eu não cheguei a fazer a tradução, mas eu fiz a revisão técnica, porque eu olhei e falei assim, mas ele pensa como eu. É Ele já gostoso. fez para mim, ele já escreveu para mim, eu quero agora só segui-lo. E a Eu última falo, coisa... só me perdoe, eu falo que o livro do Frank tem um grande defeito. Ele é maravilhoso, mas tem um grande defeito. Não fui eu que fiz. Pois é esse mesmo, Sociologia da Obesidade, principalmente o capítulo de controvérsias, eu também falo, não fui eu. Peguei minha bicicletinha e cheguei atrasada. E a última, para passar para a pergunta da Verônica, que é muito interessante como você fala, mas assim, por áreas, né, diferentes, e o que a gente nota muito no conhecimento, na informação, e na psicologia social e na neurociência, é aquilo que a gente comentou na quarta-feira também, não é que as pessoas estão de má fé. Desconstruir um conhecimento é doloroso. Porque foi minha mãe que falou que lavava a mão com o dedo para cima. Como é que alguém vem falar que é para o dedo para baixo? Como é que fica isso? Porque o conhecimento, ele tem uma parte afetiva também, né? O homem, ele não se dissocia assim da razão e da Muito emoção. bem colocado, excelente. Então é doloroso, né? E acho que a gente tem que ser um pouco mais indulgente, ter mais empatia com essas pessoas, que não é porque tem um nível intelectual mais baixo ou não tem a mesma, né, o mesmo perfil que a gente, que esse conhecimento não é legítimo. Para eles é legítimo, é o que eles têm na vida, foi aquilo que eles aprenderam. Né? Claro, bacana. Queria Gostei fazer da colocação. desculpa, eu vou passar para a pergunta da Verônica. Ninguém está vendo aí porque a Verônica mandou por e-mail. Agradeço, Verônica, a sua pergunta. E eu vou lendo, né? Depois eu escrevo, Ellen, se você achar melhor. Por onde começar a implementação da cultura de segurança dos alimentos num cenário onde alta direção está envolvida, mas média liderança não tem conhecimento e a operação sem muita formação com fragilidades de percepção de higiene? Ela continua. Iniciar com a média liderança ou com a operação, ou paralelo? E quando a alta direção não está envolvida, como buscar a melhor forma de envolver? Ela te agradece, Verônica Salvatore. Acho que essa pergunta é longa. Verônica, eu só diria assim, se tivesse uma fórmula única que desse certo, eu não estaria nem aqui, tá? Primeira coisa, tá? O que a gente aprendeu é que deve ser feito a melhor forma, tá? Um diagnóstico de profundidade. Existem aspectos na organização que são visíveis. Então, isso tudo que você está falando é visível. Você já constatou, é visível. Agora, por que eu tenho fragilidade do lado operacional? Eu já fui tentar entender do ponto de vista de crenças. Né? A gente tem crenças que são atrapalhadoras e a gente tem crenças que são mobilizadoras. Né? A mesma coisa na gerência. Então, eu só vou dizer que mais classicamente, então isso não é uma verdade, em comportamento não existe verdade absoluta, ponto. Mas, em geral, a gente acha que o problema está no operacional, o mais comum é estar no nível gerencial, quando não é alta direção, mas você falou assim, que a alta direção, ela está envolvida. Agora, tem que ver a própria autodireção. Ela está envolvida? Ela está comprometida? Ela está sensibilizada? Ela entende o que é segurança de alimentos? Então, eu acho que pela realmente experiência nossa, nada substitui um diagnóstico de profundidade. Porém,
as empresas que querem fazer diagnóstico de profundidade, que sai caro, porque diagnóstico de profundidade não é responder questionário só, tá? Diagnóstico de profundidade vai conseguir entrar mais na cabeça e nos corações, tanto das diferentes camadas hierárquicas ou departamentais, para entender o que está atrapalhando e o que está ajudando, tá? Então, eu diria, o primeiro passo é saber onde a gente está, para depois, dentro de todo um rol de práticas que podem ser feitas e de um trabalho, obviamente, embasado por todo um processo educacional, que não é coisa de 2 meses, 3 meses, uma evolução se faz em anos. E, em geral também, é óbvio que aquele material humano pode, de repente, é que nem lá em Itaipu, em 2 anos eles aprenderam a escrever na transparência, avaliar criticamente e apresentar, tá? Mas foram 2 anos, ok? Agora, tem outros lugares que vai mais rápido. Por quê? Porque a base educacional já está mais evoluída. Então, eu vou só ilustrar algumas situações que a gente viu na realidade em diagnóstico, só para dizer, não tem fórmula, tem que entender melhor com profundidade, tá? Senão, a gente pode fazer como a maioria faz um questionário, faz algumas coisas, você vai capturar alguma coisa pelo questionário, claro que vai. Aí você trabalha mais na... Isso aqui é que nem um iceberg. Então, em geral, as pessoas estão trabalhando mais no nível do visível e não o que tem lá embaixo. Porque, às vezes, o que tem lá embaixo influencia tudo. Contando causos. Era uma vez uma empresa. Num diagnóstico, a alta direção parecia não só envolvida, ela estava comprometida. Tá? Quando eu fui falar com o presidente, eu fiquei, assim, muito impressionada, o tanto que ele parecia comprometido. Tá? E estava. Só que existia um erro de conceito, uma sutileza. Como que ele entendia a segurança de alimentos? Que era a segurança de que os requisitos do produto estavam ok. É uma sutileza, gente. O que acontecia? Tá? Então, as análises microbiológicas estão ok, tá tudo ok, resultado tá ok, nível baixo de reclamação, tudo ok. Ah, você vem pedir dinheiro para consertar o piso? Cara do facão, que eu brinco sempre dizendo que o cara da finança, cara do facão, corta isso aí, tá? Vocês veem que é uma sutileza, tá? Então, isso permeava para alguns diretores e nunca a pessoa da qualidade que juntava a segurança de alimento tinha percebido que havia distorção, tá? Então, se eu não percebo isso, eu vou por um caminho que não vai resolver, vai ser maquiagem, tá? Gerência, que é o mais tradicional. Eu conheço tudo. Vamos pegar desenho sanitário, tá? Desenho sanitário. Eu sou engenheiro, eu faço os projetos. Como que você quer que eu estude desenho sanitário, que eu faça um curso de desenho sanitário? Eu conheço, tá? Qual é a crença? Tá? É uma crença de que ele já conhece tudo, que não o permeia a entender que existem conceitos específicos que ele nunca estudou. Tá? Outra coisa, mostrando impacto de gerência. Era uma vez uma outra empresa. Nessa empresa, o que a gente detectou? Que tinha comprometimento, a alta direção entendia tudo lindo, maravilhoso, só que quando a gente ia para a fábrica, no chão de fábrica, o que a gente percebia era uma ênfase enorme em produtividade, só que a política não dava isso, não mostrava isso, e a gente quis entender com profundidade. Chegamos à conclusão, depois de um diagnóstico de profundidade, de que o que acontecia era que o sistema, nem a pesquisa de clima deles tinha pego isso, tá? Porque a nossa metodologia vai além da pesquisa de clima. E eles ficaram surpresos e falaram, a gente não detectou isso nem na pesquisa de clima. O nível gerencial tinha um belíssimo bônus, tá? A fórmula tinha segurança de alimentos, mas o peso em produtividade era muito grande. E o bônus era tão atraente, mas tão atraente, que os funcionários comentavam assim, quando o pessoal distribui bônus, tem gerente que compra barco, tem gerente que compra casa nova, né? O que a gente ganha no PLR, né? O Programa de Distribuição de Lucro e Resultado?
E a gente no PLR ganha o quê? R$70? R$90? Tá? Eles tinham raiva. Eles tinham raiva daquele sistema que era tão desigual. Tá? Então, se você não perceber isso, você vai fazer um monte de coisa. Maquiagem. Tá? Eu posso dar N outros casos que a gente viu. E o operacional, eu diria que é o mais fácil de trabalhar. Porque o operacional, ele não tem toda a solidez que a gente acaba tendo, porque ficou anos na faculdade aprendendo lá as técnicas, e eles são muito mais coração, menos razão e mais sentimento. Então, eu diria, o operacional, em geral, ele é o reflexo do que está lá em cima. Em geral, porque também não é sempre, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aquela turma do Moinho Itaipu, tá? O que aconteceu? A dificuldade que eles tinham, no caso deles. Eles vinham de uma vida de campo, gente. Tá? Então, é óbvio que mesmo com um processo educacional em andamento, era mais difícil eles agregarem aquilo que o homem da cidade já tinha. Tá? Então, o material humano varia, desde alguém do campo, misturas, e por aí vai, gente. Então, o que eu diria assim, Verônica, tá? O ideal seria esse diagnóstico em profundidade. Se a empresa não quiser fazer um diagnóstico em profundidade, a maior parte não quer, porque sai caro e não conseguem ainda, e aí talvez seja uma falha nossa de mostrar o benefício, tá? Se alguém quiser me ajudar a como sensibilizar para isso, eu adoraria. Mas, enfim, então, o que eu diria é isso. Se não, ok, faz um questionário, você, no mínimo, vai estar melhorando a cara, porque a hora que eu boto uma maquiagem bonita, melhora bastante. Então, não é que não é válido, tá? A única coisa é que, muitas vezes, você ainda vai continuar demorando para que você evolua nessa curva de maturidade. Ótimo, Desculpe obrigada, que a resposta era longa. Não, claro, a pergunta, tenho mais algumas aqui. Eu não sei se eu posso, né, falar assim, eu acho que quando você fala desse diagnóstico aprofundado, falar assim também, né, sei lá, dar dicas para vocês estudarem um pouco o grupo focal, antropologia, porque para saber fazer essa pergunta e saber ouvir na entrelinha essa técnica do Exato. grupo focal e a antropologia, o pessoal de ciências sociais sabe fazer isso bem. E como a Ellen falou, a gente vem de uma área muito técnica. Então, às vezes, a gente não Então, tem um ouvido sensível, né? quem conduz essas pesquisas de campo é a própria Rose, que tem uma baita de uma experiência com isso. E às vezes vai com a empresa, mas você não pode pôr um estagiário para fazer lá essa investigação? Posso pôr, só que não vai dar resultado. E daí, como não vai dar resultado, eu não vou te oferecer. Verdade. A Eline, ela fala que o exemplo do metrô é perfeito para ilustrar o choque de cultura que muitas vezes nós técnicos submetemos tanto consumidores como manipuladores de alimentos. Eu costumo falar que é quase um abismo. E a pergunta dela é: como você acha que a formação profissional tende a caminhar daqui para frente, considerando toda essa questão comportamental que está em destaque no momento? Você vê algum movimento de mudança nessa formação? Olha, eu não diria que eu já vejo. Quer dizer, eu vejo sim, vejo, mas como algo a mais que os profissionais estão percebendo que precisam ir atrás e que vão atrás. Tá? Mas, em geral, é quem já está no mercado, porque nas escolas ainda a gente pouco fala do lado comportamental. Nossas escolas ainda privilegiam a perna técnica. E por enquanto, pelo menos eu não conheço. Talvez já tenham currículos incorporando a perna comportamental. Mas eu acho que isso é um processo evolutivo que vai acontecer. Tá? Então, como de imediato a gente não consegue mexer nesta formação mais, digamos, padronizada, então o que está acontecendo os consultores estão buscando isso, muitas empresas têm buscado isso. A única coisa que eu vejo que ainda dentro desse processo de amadurecimento, o pessoal ainda está, em geral, na superficialidade, né? Então, assim, esse livro aqui é show, mas ele é tipo quando a gente aprende o beabá,
Então, ele é o beabá. Depois do beabá, eu tenho que continuar evoluindo. E parte também é meio que um mindset se despir, então, de toda uma vida padronizada que a gente vive como técnico, tá? Para entender que a diversidade das culturas e outra coisa que eu vou comentar e que são os melhores processos, mas que também é raro a empresa querer, é o que eu chamo de cocriação, tá? Porque o material humano que está ali, se eu vou e dou, por exemplo, processo de reconhecimento, tá? Eu vou contar uma experiência que aconteceu conosco, para a gente verificar como o ser humano é distinto, diverso e que as regrinhas em geral não, que funcionam no A não funcionam em B. Então, reconhecimento, muitas vezes o pessoal vincula a grana. Então, do que eu tenho lido e aprendido, o melhor não é vincular a grana, é vincular a mais uma questão simbólica ou outras coisas que deem mais prazer e levar em consideração aquela equipe. E a gente tem, na Food Design, a premissa de que quem completa 10 anos na empresa é tão especial para a gente que a gente, podendo, vai dar um prêmio. E a primeira pessoa que completou isso, ela foi fazer um curso de inglês no Canadá, porque a gente sabia que era uma coisa que ela desejava muito. Ficou mó feliz, tá? Uma outra pessoa nunca tinha saído fora do Brasil, sonhava em ir para a França. Quando completou 10 anos, a gente não teve grana. E quando completou, acho que 11, 12 anos, a gente teve grana. Eu fui para um CIAL, tá? Ela foi junto comigo e quando saía do CIAL, e a gente ficou mais uns dias e passeou, porque ela também não queria ir sozinha, porque ela não falava a língua, blá, blá, blá. Bom, aliás, ela se aposentou, agora vamos fazer a festinha Opa! domingo. Mas voltando para Vamos que a cá... gente tem mais 2 questões, Ellen. Tá, E podemos acabar. então só colocando... Aí teve uma outra pessoa que a gente queria premiar, e ela amava viagem, mas ela não queria ir para o exterior. E a gente não tinha grana para ir para o exterior. Então, tá bom. A gente fez o seguinte, demos um valor que dava um bom pacote de turismo no Brasil, a escolha dela. E ela passou um mês, não fazia viagem. Passou 2, não fazia viagem. 3. Aí chegou uma hora e falei, mas o que está acontecendo? Você sempre desejou. Bom, gente, ela nunca tinha contado que ela cuidava de uma pessoa especial. E ela não tinha com quem deixar. Tá? Então, vocês veem a diversidade do ser humano. O que aconteceu no final? Uma das minhas sócias se prontificou, aí ela tinha medo de viajar sozinha. Então, elas foram juntas e fizeram lá todo um movimento de arrumar alguém que pudesse cuidar dessa pessoa especial enquanto ela estava fora. Pronto, vamos para a próxima pergunta. A Aline pergunta de novo. Ana Flávia, o seu comentário eu vou deixar para o pessoal ler, depois eu passo para a Ellen. A Aline pergunta, um programa de reconhecimento dos colaboradores quanto às práticas adequadas de segurança de alimentos é uma prática que fomenta a formação de cultura ou pode se tornar uma via de dependência comportamental? Do tipo, preciso fazer correto só para ser reconhecido. Bom, primeiro, ninguém pode ser reconhecido por aquilo que é obrigação, regra número 1. Pode ser reconhecido pelo que excede. E quando excede, tem 2 formas de reconhecimento, individual, grupal. Tá? O que eu sugiro? Use todas. Tá? Mas tem que ser o excedente. Então, você faz direitinho, eu vou te dar uma cesta básica no final do mês, aí então você não faz direitinho, você vai perder sua cesta básica? Como é que é isso? Tá? Então, tem alguns sistemas de reconhecimento que eles são indutores, meio tipo viciantes. Tá? Mas se a empresa se aperta, não tem dinheiro para dar, ferrou. Tá? Então, é melhor o simbolismo. Um troféu, um dia na hora do almoço, aí chama o presidente e chama lá o grupo que ganhou, e aí o presidente vai cumprimentar todo mundo na hora do almoço ali assistindo, uma salva de palmas para eles. Enfim, então usar muito mais o lado simbólico e, se possível, um simbólico que fique, porque se você ganha uma medalha, ganha um troféu, é muito difícil você ganhar uma medalha e um troféu e jogar no lixo, tá? Então, são, de preferência, símbolos que possam, inclusive, ser agregados, levados para sua família, que possam virar um motivo de orgulho, um show-off para a pessoa. Tá? Assim, só bem en passant. Tá. A outra
Pergunta... Só detalhe, mexer só numa dessas dimensões é pouca ajuda. Eu tenho que fazer vários movimentos. Então, não tem... Agora está na moda de falar bala de prata. Não existe bala de prata para a cultura de segurança de alimentos. Ok. A Camila pergunta, né, a pergunta dela. Estabelecer a cultura de segurança de alimentos leva tempo, está muito baseada no comportamento, atitude e sentimento. Agora que isso virou lei, entre aspas, dentro das normas como BRCGS e IFS, na sua opinião, você acha que a cultura pode virar mais um programa, entre aspas, uma planilha de Excel, entre aspas, para o auditor ver e passar na auditoria e ganhar a certificação? É o que eu mais vejo no momento, tá? É o que eu mais vejo no momento. Infelizmente, por isso que eu digo que a gente, técnico, tem que mudar o nosso mindset, porque por que isso às vezes acontece? Porque eu quero fazer algo em profundidade e meu chefe não aprova, mas eu fui convencer meu chefe que se não tem dinheiro mesmo, não tem jeito. Agora, às vezes, a empresa tem dinheiro. A ESA também, as equipes de segurança de alimentos, elas têm que trabalhar o seu próprio comportamento. Então, uma das coisas que a gente, inclusive, tem feito para algumas equipes é mentoria, né? Então, a doutora Rose, a minha irmã, ela trabalha especialmente no ponto de vista macro, mas no trabalho de campo nós temos uma parceira que ela é muito forte, inclusive a gente a conhece desde a época que Nestlé fez um trabalho muito forte lá na área de qualidade, e ela apoia, inclusive, mudanças comportamentais nossas, né? E, às vezes, a gente vê que tem que trabalhar com a equipe, porque o técnico, às vezes, não aprendeu todo um processo de persuasão, às vezes as pessoas são tímidas. Então, como que eu vou chegar lá para discutir com o homem do facão, o financeiro, que às vezes está junto com o meu presidente, para defender e mostrar que aquilo que eu preciso é importante? Então, às vezes, eu tenho que trabalhar, né, eu, por exemplo, como membro de uma equipe de segurança de alimentos, eu tenho que me trabalhar e eu tenho que trabalhar a equipe para que ela seja, para que ela seja menos para dentro e que ela possa se comunicar melhor e aumentar o seu poder de persuasão. Tá? Ótimo. Mais uma para a gente finalizar. A Verônica te agradeceu, falou que vai ler o livro, que é sua fã e te parabenizou. E a Miriam... Verônica, então depois você me liga porque eu quero ficar sua fã também, porque quando alguém gosta de mim, eu quero retribuir e quero também gostar muito de você. Bora lá. A Miriam, ela fala, e última pergunta, tá bem? E quando na indústria não possui desenho sanitário, as instalações no geral são precárias, como implementar SGSA? Por favor, me explica essa sigla também, Ellen. É Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos. Olha só. O que acontece? Mais uma vez, a gente precisa tomar cuidado com certas coisas que podem não ser verdades absolutas. Não é porque eu tenho, por exemplo, eu não formalizei eu não tenho um manual de desenho sanitário, eu não tenho um procedimento de como projetar, de como instalar, de como aprovar, de como validar, que necessariamente essa empresa não tem um bom sistema do ponto de vista sanitário, porque dependendo, ela comprou esse projeto de alguém que já tinha essa preocupação, tá? Então, tendo colocado isso, eu diria que muitas das empresas, mesmo contratando às vezes terceiros que são considerados bons, às vezes cometem muitos erros, tá? Às vezes é erro de instalação, às vezes é erro de formação, de instalação, às vezes é comportamento, tá? Vamos falar, eu não quero falar o nome da cervejaria, mas todo mundo sabe o que aconteceu com a cervejaria aqui, que agora tem gente, inclusive, indiciada. Como que alguém faz um sistema que deixa, aparentemente, desde que o tanque foi instalado, ele tinha vazamento. Então, é erro de projeto? É erro de manutenção? O manutentor avisou? Avisou, não foi ouvido? Como continuou lá? Eu pediria demissão, tá? E por aí vai. Então, a gente tem que ver o lado técnico, mais uma vez, o comportamental e eu diria assim, fazendo essas considerações, então, onde eu tenho várias limitações de desenho sanitário e que eu já percebo que eu tenho riscos, então, o que eu tenho que fazer? Treinar a minha equipe, tanto ESA, quanto os projetistas, ou o terceiro, tem uma fábrica X, não importa o nome, que foi a única que até hoje chamou os seus terceiros de projeto, e que juntos com
quem iria fazer manutenção, quem iria avaliar projeto, fizemos um treinamento de profundidade, foi 3 dias de desenho sanitário para todas essas equipes. Tá? Então, fazer o melhor que você possa, envolver o maior número de pessoas em um treinamento tão profundo quanto necessário, né, lá do equipamento, lá da instalação, para que daí, daquele ponto em diante, a empresa faça o melhor projeto possível nos novos projetos e que ela possa, pouco a pouco, ir corrigindo, se possível, porque há erros de projeto incorrigíveis. Vou contar caso. Era uma vez um moinho que foi construído tudo com as vigas em U para cima. A viga em U tem que ficar para baixo. A viga em U enchia de farinha de trigo, enchia de caruncho. Aí, o que fizeram? Encheram de espuma de poliuretano, tá? Para poder impedir o acúmulo de farinha. Só que daí tinha cheio de buraquinho, aquilo é uma esponja, e aí virou criador de caruncho. E por aí vai. Só que, às vezes, há instalações que os equipamentos são tão pesados, etc., que então eles tinham projetado os equipamentos, instalado e construíram a fábrica em volta. Então, imagina você refazer isso. A solução foi operacional, que custou muito caro, porque na época, inclusive, a gente, de imediato, eles perguntaram, a gente não sabia. Até que um dia eu vi que uma empresa fazia uso de, como chama? Aspirador costal, portátil. Punha aqui. Então, o que foi feito? Comprado um monte de aspirador costal e eles gastavam todo dia fortunas com limpeza por aspiração. Tá? Maravilha. Ellen, olha, maravilha. Vou só ler os comentários, tá bem? Parabéns, muito bom, diferente essa abordagem para mim, Fábio. Sempre gostei dessa parte comportamental e social, mas fui lapidado na faculdade, risadas. Estou em busca de alinhar essas visões, técnica mais cultura. O Fábio é estudante de engenharia de alimentos, não é, Adriano? Se não me engano. Não sabe, não lembramos, ok. A Aline agradece pelas respostas e falou que é muito bom para refletir o que a gente acha que já sabia, né? E obrigada, agradece, a Camila agradece, a Filomena agradece, e super Ellen, como sempre, Filomena, Uau, parabéns. Obrigada. A Luciana. Não, aqui é só mais estrada, gente. Pois é. Ellen, olha, muito obrigada. Foi assim, realmente, acho que uma aula. Obrigada, assim, acho que agora, né, para as pessoas entenderem um pouco, a gente participou de um evento de popularização científica e muito gostoso quando esse conhecimento é compartilhado de uma maneira não só generosa, mas gostosa, aberta e agradável. Foi muito gostoso e rico. Muito obrigada por ter aceitado. Obrigada pela parceria e por tudo que você já sabe que eu sempre digo, pela fidelidade, lealdade e tudo mais, e a questão toda ética que entre nós é muito precioso, né? E a gente tem conseguido manter. Mas... Não, termina. Não, é que eu vou agora agradecer todo mundo, e aí eu deixo você falar no finalzinho. Eu só vou passar os próximos eventos da Vera Kiss para vocês todos continuarem, seguirem, proporem, se vocês têm livros, propor um livro para a gente discutir aqui, que é muito interessante. Então, só para falar dos próximos eventos, a gente tem em novembro, então, o acomida.com, que é um curso. A Ellen, não foi você que fez, você fez uma parte, sim, desse curso com a gente. Ele mudou... Especialmente para quem é consultor que tem o seu próprio negócio, tá? Sim, sim. E agora ele tem falado muito mais de gestão de redes sociais, de mídia digital, para que serve, o que fazer. A gente fala de mensagem, criação de mensagem, público-alvo, ou seja, muita coisa que é bem distante de nós técnicos e hoje em dia é fundamental saber. O próximo, então, esse em novembro, se inscrevam, falem com a gente. A gente vai fazer, então, final de novembro, um workshop para falar de pesca e pescado e legislação. A Ellen sabe também o quão difícil é mudar a chavinha para exportar, para se adequar à legislação europeia. Então, isso é para ajudar principalmente consultores. Depois a gente vai ter, em dezembro, né, Adriano?
Esse vai ser um evento, como a gente fez evento com, né, a gente trabalha em Portugal, Espanha, França, Itália, a gente fez evento com a Espanha, com Portugal, com França, e agora vai ser o nosso evento do ano com a Itália, e a gente vai falar de sustentabilidade. Então, vai ser um dia com o agricultor que faz uma agricultura sustentável, como é que ele sobrevive, do plano financeiro mesmo, como é que ele sobrevive. O outro são grandes empresas, então a Multi e a Barilla, que vão contar o que eles têm feito para entrar, né, para fazer essa produção sustentável verdadeira, né, como é que eles têm trabalhado, contar a experiência deles, e um último dia que a gente vai falar de iniciativas públicas e privadas que têm sido criadas e fomentadas para enfrentar a sustentabilidade na produção de alimentos. Depois a gente tem os nossos Papo à Mesa, o próximo com a Paula Feliciano, que vai falar da culinária, do livro A Culinária Caipira da Paulistânia, do sociólogo Carlos Alberto Doria e Marcelo Correia Bastos, que vai ser daqui a 15 dias. E depois a gente vai ter uma coisa muito interessante, diferente, que eu acho que é bem uma visão, pelo menos para mim é diferente, é uma antropóloga, a Rosemarie Gerber, não sei, que ela tem um livro, Mulheres e o Mar, e ela conta das mulheres que trabalham e vivem da pesca. Muito interessante a visão dela disso. Vai ser bem interessante esse papo à mesa. E aí, por último, por último não, né? Mas aí também a gente vai começar o próximo ciclo de aulas do Vera Kiss Conecta, que é um projeto para alunos, para os alunos começarem a se internacionalizar, para os alunos verem projetos diferentes, alunos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E o próximo é o dia 21 de outubro, Desperdício de Alimentos, do Problema à Oportunidade, com um profissional português que trabalhou bastante, que já gerenciou ONGs e projetos voltados à sensibilização e à gestão do desperdício. E depois a gente vai ter um tema que eu acho muito interessante e que eu acho que a gente tem mesmo que discutir, colocar isso na mesa, e a gente vai apresentar a classificação francesa de alimentos e suas implicações. O SIGA, ele fala de alimentos ultra transformados e ele classifica o ultra transformado bom e o ruim, assim como ele fala de alimentos in natura bom e ruim, e ele tem uma classificação que é muito mais detalhada. Então eu convido vocês a participarem e a chamarem os alunos, quem faz mestrado, doutorado, a participar, porque é muito interessante essa uma nova outra visão. O que é interessante também é que o SIGA não deixa, ele não classifica e julga. O SIGA é um programa que segue, né, o produtor, ou seja, você tem um alimento que tem uma classificação que não é tão boa. Vem comigo que eu vou te ajudar a mudar isso. Isso eu gosto muito. Não é só você é mal, eu vou te jogar no lixo. Não, você pode melhorar. Eu gosto muito dessa visão. E acho que era tudo. Agora eu vou deixar a Ellen se despedir. Não, falar o que você quiser. Mais uma vez, agradecer o Adriano, o apoio, agradecer a presença dos nossos estagiários, Hélida, Nayane e Diogo, e a todos vocês de estarem aqui num sábado de manhã. Bom, eu mais uma vez agradeço aqui ao teu convite, o convite da Vera Kiss. Para mim é uma satisfação falar de assuntos que realmente eu amo de paixão, mas eu só estou mudando, eu estou brincando que eu comecei com segurança de alimento, agora é cultura de segurança, é sustentabilidade, é marketing. Então eu estou brincando que eu estou virando alimentóloga, porque pouco a pouco eu estou aprendendo outras facetas do alimento que eu não conhecia. Bom, então eu agradeço imensamente e queria saber se eu posso falar do curso que você, inclusive, vai ser parceira e de duas coisas que a gente vai fazer no dia de alimentação, dia 16. Claro. Primeiro, eu queria anunciar, embora o anúncio oficial vá ser feito na terça-feira, nós teremos uma live às 18h30 de um projeto que a gente começou a desenvolver, é um núcleo de pós-graduação de alta performance em alimentos. A ideia é fazer cursos de pós-graduação diferenciados, de alto nível, e o primeiro deles vai ser na área regulatória, mas com uma pegada muito mais internacional, de entender toda a problemática de como se formam
de como os países, e óbvio, a ênfase grande vai ser no Brasil, né? Então, como que é o processo regulatório? O que interfere nisso? Quais são os interferentes que levam a eu fazer uma legislação mais ou menos restrita, e também fazer uma visão integrada não só da área regulatória de segurança de alimentos, né? A formatação desse curso veio de vários estudos que a gente fez ao longo de um ano até chegar nesse formato, porque a gente entende que nesse novo mundo, se você olhar só uma faceta do regulatório de alimentos, você vai estar limitado. Estamos vendo todo o problema da sustentabilidade, tá? Então, a ideia é fazer, o curso ele vai ser de diplomacia alimentar, então a ideia é não só o processo regulatório, mas criar um profissional que tenha uma visão estratégica e integrada do regulatório, saúde, ponto de vista humana, saúde do trabalho, saúde do meio ambiente. Tá? E a Vera Kiss é responsável, ela vai não só nos ajudar na aula inaugural, para ter uma visão, então, justamente, mais mundo e não Brasil só, e tem um módulo internacional que é opcional, que Food Design junto com o Vera Kiss vão desenvolver. E dia 16 nós vamos ter às 18h30 uma aula de validação, mas nesse caso é só para pessoas que trabalham em indústria, porque a gente quer sensibilizar indústria, o consultor em geral já tem essa sensibilização. E no dia 16 nós vamos lançar o site da ONG, do Instituto de Responsabilidade Social, Food Design, mostrando aquilo que a gente já fez ao longo do tempo em que a gente não aparecia, porque agora a gente quer mostrar a cara para Brasil e, se possível, no futuro para o mundo. Tá? A Vera Kiss é uma das parceiras. Tá? Sim, somos parceiras e fãs desse projeto de vocês. E, por último, só assim, aqui tem os links para quem quiser se inscrever. O evento Pescado é fechado, máximo 10 pessoas, então corram quem se interessa. E o evento Itália também vai ter participação limitada, então se vocês puderem, se já se inscrever, se interessar para reservar a vaga. Tá bem? Gente, muito obrigada, bom sábado. Ellen, com a sua autorização, claro, essa sua exposição, sua aula vai subir no nosso canal YouTube. Bem, então, quem quiser assistir tudo de novo. E só lembrando uma coisa, a partir do próximo Papo à Mesa, atraso de mais de 25 minutos a gente não vai aceitar mais na sala, porque não é que atrapalha a pessoa entrar ou sair, é porque aí a pessoa pega o bonde andando e não consegue entender né, a história inteira, o contexto inteiro. Então, isso é uma questão sine qua non de todo o trabalho intelectual. Se a gente pega pela metade, a gente pode distorcer o assunto. Então, quem não puder se atrasar, tem o Papo à Mesa que fica no nosso YouTube. Bom? Tá, obrigada, gente. Bom final de semana. Bom a todos, tá? Até mais. Beijo. Beijos.